Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Além disso, irmãos, notificarei a vós o evangelho que vos tenho pregado, qual também recebestes, no qual também estáis firmes, pelo qual também, se retiverdes a palavra que vos tenho pregado, sois salvos, se não crestes em vão. Porque, em primeiro lugar, transmiti-vos o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme dizem as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Desses, a maioria ainda vive, porém alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. E ao último de todos, apareceu a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou estéril. Antes, trabalhei mais que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creram. Mas caso se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos, porque se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E somos tidos por falsos, ou por falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e estáis ainda em vossos pecados. E também os que morreram em Cristo pereceram. Se somente nessa vida temos posto nossa esperança em Cristo, se somente nessa vida temos posto nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Ora, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque já que a morte entrou por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão vivificados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, estamos reunidos nesta noite debaixo do teu grande, eterno e santo nome. A ti seja a glória para todo sempre. A ti seja o domínio eternamente. Nós estamos aqui reunidos em torno da mesa do Senhor. Estamos aqui reunidos para honrar este que é o cabeça sobre todas as coisas. Aquele o qual o Senhor deu à tua igreja, para ser o cabeça dela. Nós estamos aqui para adorar este Cristo glorificado. Esse que veio, abrindo mão de todas as suas insígnias de glória, e viveu a vida perfeita como homem diante de ti. E foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados.
Ele entrou na morte, mas a morte não pôde segurá-lo, porque nele não havia pecado. E, portanto, ele venceu a morte. E tu ressuscitaste dentre os mortos. E ele se ascendeu e estás à tua direita, a glória nos lugares mais altos da eternidade. É a este que nós viemos adorar nesta noite. É esta morte que nós viemos celebrar nesta noite. É esta ressurreição que nós viemos celebrar nesta noite, Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja. Estes que foram vivificados. Pai, toma pelo teu Espírito a direção desta reunião nesta noite, Senhor. Conduz o nosso espírito à tua presença nesta hora, Senhor. Conduz o nosso coração a tocar o Senhor em nosso espírito. Conduza os nossos lábios a te adorar em espírito e em verdade. Conduza os nossos lábios a te engrandecer nesta mesa, Senhor. Porque aqui está o retrato fiel daquela obra da cruz que o Senhor realizou por nós. Hoje nós queremos tocar a realidade da tua morte neste culto, Senhor. Hoje nós queremos tocar a realidade da tua ressurreição nesta noite, Senhor. Hoje nós queremos tocar a glória do triunfo do crucificado, Senhor. Hoje nós queremos tocar os aspectos positivos da nossa redenção, Senhor. Este culto não terá nenhum sentido se o alvo somos nós. Por isso nos ajuda pelo teu Espírito. Nos ajuda pelo teu Espírito. Que ele venha encabeçar esta reunião para a glória do teu nome. Que ele venha quebrantar o nosso coração endurecido, o nosso coração resistente, para que nós te adoremos, Senhor. Te adoremos em verdade. Que haja o verdadeiro louvor nos nossos lábios. Esta é uma noite de alegria, é uma noite de gozo, esta é uma noite de triunfo. Sabe por quê, Senhor? Porque tu estás aqui. E nós cremos que tu estás aqui, Senhor. Mas os nossos olhos precisam te tocar na contemplação. Queremos te tocar na contemplação. Queremos te tocar na adoração. Queremos te tocar na expressão da vida do teu Espírito unida ao nosso Espírito nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do teu amado Filho. A ti seja toda a glória para todo sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos reunidos em torno da mesa do Senhor. Que privilégio é para nós esta reunião. Como nós carecemos que o Espírito de Cristo Jesus abra os nossos olhos. Nos revele o verdadeiro significado desta reunião. Esta não é uma reunião qualquer. Ela é diferente de todas as reuniões da igreja. Porque é nesta reunião que nós celebramos o triunfo de Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Esta é a reunião da igreja que tem o mais profundo significado. Você sabe por quê? O nosso Senhor só nos deixou 2 sacramentos: o batismo e a ceia. Ele deixou isto para nós. A igreja primitiva, todos os primeiros dias da semana, eles se reuniam em torno do Senhor nesta mesa. Eles tinham a consciência que o Senhor Jesus é o supremo anfitrião desta mesa. A igreja precisa ser desintoxicada da religiosidade. Muitos irmãos hoje ainda são e estão intoxicados por religião. Saíram de denominações, mas as denominações, ou o espírito denominacional religioso não saiu deles. Irmãos, a conversão é como aquela noite em que Israel saiu do Egito. O povo de Israel gastou uma noite para sair do Egito, e o Egito ficou 40 anos no coração deles. 40 anos para que o Egito saísse deles. Você faz ideia? A intoxicação religiosa é uma coisa tão perversa na vida das pessoas como o pecado. Porque a própria intoxicação religiosa conduz a alma ao pecado.
porque as pessoas começam a relacionar com Deus só de forma aparente. Elas leem a Bíblia, mas elas não conseguem tocar a palavra viva de Deus. Elas ouvem a palavra, mas essa palavra não desce ao coração, porque não se torna vida. E a grande e terrível consequência disso é uma vida cristã puramente religiosa. É uma vida que não se traduz em caráter. É uma vida que não se traduz no testemunho pessoal. É uma vida que não se traduz no conhecimento de Deus. As pessoas querem falar muito de oração, mas elas nada conhecem de Deus. E a grande prova que elas não conhecem Deus é porque não conhecem sua palavra. O Senhor Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará minhas palavras. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então você vê que a habitação do Pai, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, na vida de um cristão, tem algo a ver com a palavra. A palavra não é algo que nós apenas lemos. A palavra não é algo que nós apenas ouvimos. A palavra tem que ser a vida de nossa vida. Então, irmãos, irmãs, a intoxicação religiosa tem impedido os cristãos de verem a importância da mesa do Senhor. O espírito religioso tem como aquela nuvem de tristeza, angústia, que cobria a visão daqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando o Senhor Jesus estava sobre eles, e o Senhor Jesus perguntou o que aconteceu, ou o que acontecia com eles, eles exortaram o Senhor dizendo, és tu o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Então eles estavam pregando para Jesus sobre Jesus. Imagine, eles não foram capazes de ver o Senhor, eles não tinham capacidade de discernir a presença do Senhor. E assim somos nós. Veja, irmãos, que nós falamos, nós cantamos sobre prostrar, nós cantamos sobre adorar o Senhor, mas o que na verdade nós fazemos isso em nosso espírito? Muitas vezes nada. É aquilo que o Senhor Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a contemplar o Senhor e também poder tocar Ele na experiência do Espírito em nosso espírito, poder contatar Ele. Irmãos, é isso que vai produzir em nós a verdadeira adoração. É isso que vai nos levar a tocar a realidade da mesa do Senhor. Porque é nesta mesa que nós somos levados pelo Espírito Santo a contemplar de forma íntima aquilo que o nosso Senhor realizou por nós. Compreender os efeitos subjetivos da obra da cruz. Meus irmãos e irmãs, esse capítulo 15 que nós acabamos de ler, ele é extraordinariamente, de forma grandiosa, de forma poderosa, de forma sublime. Eu posso dizer isso para vocês. Este capítulo é de grande significado. Porque aqui Paulo vai fazer uma maravilhosa exposição acerca da ressurreição do nosso Senhor. Se Ele não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós temos uma vida infeliz. Não existe nenhum sentido você estar aqui. Você não pode estar aqui tendo a consciência que você é simplesmente membro de um grupo religioso, de uma associação, de uma comunidade qualquer. Nada disso. Você está aqui porque o seu desejo, o desejo que está no teu coração, é adorar aquele que vive e está sentado à destra do Pai, na glória eterna. Não há outro motivo. Irmãos, nós não viemos a este lugar com a esperança de receber algo do Senhor. Se alguém veio aqui tendo como primazia receber algo do Senhor, você veio com a motivação errada. Nosso coração tem que ser como o coração de Maria, lá em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, quando ela entrou naquele lugar onde o nosso Senhor estava, e ela levou um perfume de alabastro, comprado lá na Índia, caríssimo, e ela veio e derramou sobre o Senhor. Muitas pessoas poderiam estar naquele lugar para poder ver o Senhor,
Lá estava Lázaro, que o Senhor ressuscitou. Então, talvez muitos poderiam ir ou estar naquele lugar para poder contemplar os feitos do Senhor Jesus. Talvez muitos aqui querem os feitos do Senhor, mas eu creio que a única razão pelo fato de estarmos reunidos aqui hoje é por causa dele e somente ele. Ele deve ser a nossa atração. Ele deve ser a nossa busca, Ele deve ser a nossa esperança, Ele deve ser a nossa cura, Ele deve ser o nosso pão, Ele tem que ser a nossa alegria, Ele tem que ser o nosso tudo. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor, pelo seu Espírito, abra os nossos olhos. Se o nosso culto não o tem agradado, é porque nós não temos tido uma visão correta dele, da sua pessoa e da sua obra. Ainda estamos na esfera, como disse há pouco, na esfera da religiosidade. Nós estamos esperando alguma coisa acontecer de fora para dentro. Irmãos, nada disso. Já existe algo dentro de nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo glorificado, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. E esse Espírito que está aqui, ele tem uma obra maravilhosa para fazer nessa terra. Sabemos que a sua obra é grande, sabemos que a sua obra é esplêndida, mas em particular, ele tem uma obra por essência. E que obra é esta? Esta obra é glorificar a Cristo Jesus. Então, o que significa que se nós estamos aqui, e se temos a consciência que o Espírito de Deus habita em nós, esse Espírito que habita em nós, ele tem como propósito em nós glorificar a Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode glorificar Jesus como Senhor se não é pelo Espírito. Então nós não temos que esperar que alguma coisa de fora para dentro aconteça, porque o que Deus quer fazer está dentro de nós, Ele quer fazer de dentro para fora. Ele quer nos levar ao quebrantamento, da adoração. Ele quer nos levar à contemplação dessa linda e preciosa pessoa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a primazia, Ele é a centralidade de toda a obra de Deus. Nós podemos sintetizar a obra de Deus em 3 esferas. E nessas 3 esferas, nós vemos que Ele tem a primazia, Ele tem a centralidade. Como, por exemplo, Deus está edificando uma casa. Esta casa é a sua igreja. Então, nesta casa, quem é o Senhor Jesus? Ele é o fundamento. Nosso grandioso Pai também, Ele está trabalhando por meio de um corpo. Sabemos que este corpo é a sua igreja. E nesse corpo, quem é o Senhor Jesus? Ele é o cabeça. Você vê isto? Ele é o cabeça. Ele é o fundamento. Nós temos que ver isto, irmãos. Nós temos que olhar para isto. Se nós não somos capazes de ver a obra de Deus, esta obra gloriosa, esta obra magnífica, nós não estamos vendo nada. Mas não somente Deus está edificando um corpo, não somente uma casa, mas Deus deseja ter uma grande família. E nesta família, quem é o nosso Senhor? Ele é o primogênito. Então, entre muitos filhos, Ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Ele é o fundamento. Ele é o cabeça. E este Senhor Jesus, que tem a centralidade, a primazia da obra de Deus, Ele está neste lugar. E Ele é o grande anfitrião desta mesa. Ele está entre nós, sabe por quê? Porque o Pai o ressuscitou. Irmãos, estamos aqui nesta noite para isso. Não tem sentido algum nós estarmos aqui e não temos a visão desta pessoa. O culto não é para nós. Lembra, quando o Senhor mandou fazer o incenso, Ele disse que ninguém podia cheirar o incenso. Qualquer irmão, qualquer irmã que tenta dar palpite no culto, está tentando cheirar incenso, está cometendo pecado diante de Deus. Às vezes nós dizemos assim, o culto não é bom. Ah, não gostei do culto, estou achando o culto tão frio. Meu irmão e minha irmã, se você tem o costume de avaliar o culto, você precisa ir aos pés do Senhor e se arrepender.
porque o incenso não é para você cheirar. Eu e você não temos direito de avaliar culto algum. Avalie a tua vida, examine você mesmo diante do Senhor. Porque pode ser que todos os irmãos aqui, meu irmão e irmã, escute isso, talvez tenha perdido a noção da contemplação, da adoração ao Senhor, mas tenha você. E se você tem, meu irmão e minha irmã, ofereça esse culto para o Senhor, porque pode ser que o Senhor vai receber só o teu culto nesta noite. Mas não critique, porque o inimigo tem tomado isso para poder mudar o nosso foco. Vamos ter um coração rendido, vamos ter um espírito livre, para que o Espírito tome o nosso espírito e magnifique a presença do nosso Senhor. Dê testemunho que Ele está aqui, que a sua presença está aqui. Olhe para esses elementos. Esta é uma reunião tão preciosa, porque ela é contemplativa. Aqui o Senhor chama atenção sobre esses dois elementos. O vinho, que nos fala da realidade do sangue do nosso Senhor, que operou a nossa eterna redenção. Isso não é coisa pequena. É pequeno para você, irmão? É pequeno isso para você, irmã? É claro que não é. Isso por si só já é suficiente para nós ficarmos aqui o tempo todo adorando a Deus pela obra magnífica operada pelo sangue de Cristo Jesus ao nosso favor. Não havia condições alguma, não havia meio algum, não havia possibilidade alguma, humanamente falando, que pudesse nos redimir, que pudesse pagar o preço da nossa redenção. Sabe por quê? Porque o preço era altíssimo. Este sacrifício tinha que ser de acordo com o padrão de Deus, isto é, de acordo com o padrão da justiça de Deus. Esse sacrifício tinha que satisfazer a totalidade absoluta da justiça de Deus. Por mais que o homem vivesse toda a sua vida sem cometer um pecado, ele não poderia se justificar diante de Deus. Ele não tinha condições de se redimir diante de Deus, porque o preço que Deus exigiu para a nossa eterna redenção era um preço que estava à altura do seu caráter, à altura da sua justiça. E sabe o que ele fez? Ele tomou o seu filho, o seu único filho, e levou lá na cruz, para efetuar em uma única oferta, uma redenção que se consumasse para sempre. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele derramou a sua vida lá naquela cruz, por mim e por você. Isso por si só já é motivo de nós o adorá-lo. Isso por si só tira de nós qualquer argumento, qualquer força da nossa carne, para poder tentar adicionar alguma coisa ao culto. Só a contemplação dessa verdade já é suficiente para nós ficarmos aqui nesta noite adorando a Ele. O culto não é uma representação. A adoração não é uma representação. Esse tem sido o grande perigo. O culto não é um entretenimento para a nossa alma. Não vamos à reunião da igreja, não estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus, para que haja apresentação de músicas, para que um irmão venha pregar uma palavra para nós. Meus irmãos e irmãs, esse não é o culto ao Senhor. Nós estamos aqui porque há uma pessoa a ser adorada, há uma pessoa que tem todo o direito nesta reunião. Ele é o Senhor desta reunião, é Ele, o nosso Cristo Jesus, aquele que nos comprou com o seu sangue para Deus e nos fez seu povo, aquele que efetuou em uma única oferta, Ele que somente Ele pôde ir naquela cruz e tomar o nosso lugar, e aquilo que Ele fez para sempre. Ninguém precisa adicionar nada, ninguém precisa colocar nada. Eu e você só precisamos receber pela fé a graça que nos foi dada pelo sangue de Cristo Jesus. Então isso é uma coisa pequena? Claro que não. Então o Senhor nos leva a contemplar hoje o sangue de Cristo Jesus nesses cálices. O Senhor nos leva a contemplar aqui a obra do Senhor neste cálice. Quando você toma esse cálice, você está tocando a realidade daquilo que foi realizado há 2000 anos atrás. Aquilo que foi feito em teu favor. Este sangue que abriu um caminho
Não apenas perdoou os nossos pecados, mas o que diz? O versículo 19 de Hebreus 10, diz que este sangue nos abriu um caminho. Onde foi que ele nos abriu o caminho? Ele nos abriu o caminho para dentro, no santo lugar, ou no santíssimo lugar. O lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, lá no Antigo Testamento, uma vez. Imagine que ele aguardava uma única vez por ano para entrar naquele lugar. O escritor aos Hebreus, ele vai mais longe. Diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no santíssimo lugar. Nós temos ousadia, nós temos liberalidade, nós somos livres. Não há nada que possa agora, meus irmãos e irmãs, desde que estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus, e temos a consciência do efeito poderoso deste sangue sobre a nossa vida, não há nada que impeça você de entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo da sua presença. Isso não é uma coisa pequena, irmãos e irmãs, mas esta é a realidade do nosso culto hoje neste lugar. Será que eu e você conseguimos tocar a realidade disso? Porque se nós não conseguimos tocar o nosso culto, como disse Paulo aqui, creu em vão. A nossa fé é vã, o nosso crer é vão, não tem sentido algum. Por que muitos cristãos, embora creram no Senhor, quanto à redenção dos seus pecados, não desenvolveram a sua salvação? Porque eles estão parados ainda lá no batismo. O escritor desta epístola aos Hebreus, ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Por que falta essa intrepidez? Nos falta a consciência daquilo que foi realizado por nós, por este sangue. Talvez nós tenhamos conhecido muito pouco sobre esse sangue. Irmãos, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e revele para nós a gloriosa obra que Cristo realizou derramando o seu sangue lá na cruz em nosso lugar. Isso faz o inferno ranger os dentes. Porque Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ah, irmãos, isso não é uma coisa pequena, isso é uma coisa gloriosa, isso é triunfante, porque foi daí, irmãos, que nós percebemos o grande valor deste sangue diante de Deus. Esse é o sangue da eterna aliança, aliança entre Deus e nós, uma aliança irrevogável, uma aliança que foi sacramentada com o sangue de Deus, o sangue de Cristo Jesus. Lá em Atos 20, versículo 28, Paulo diz assim, para aqueles presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou. Olha o que Paulo diz, irmãos. Ele diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Irmãos, isso não é uma coisa tão simples assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: Deus estava em Cristo, quando consigo reconciliava o mundo. Aquele sangue da cruz, aquele sangue derramado da cruz, Paulo vai dizer no versículo 28 de Atos 20, era o sangue de Deus, era o sangue divino. Percebe? O nosso Senhor, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. Foi o Espírito que concebeu Cristo no ventre de Maria. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Este é o mistério da piedade. Você não tem como procurar com a sua própria mente intelectual entender isso. É um mistério. O Espírito o concebeu no ventre de Maria. Aquele sangue dele é um sangue divino, é o sangue eterno. E esse sangue foi derramado em nosso favor, lá na cruz do Calvário. O sangue de Deus. Então Paulo ousa dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele se
deu naquela cruz por nós para nos comprar para Ele mesmo. Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. Mas muitos cristãos não veem isso. Sabe por que eles não veem? Mente religiosa. Mente religiosa é uma mente tão terrível como uma mente carnal. Um cristão religioso e um ser humano carnal tem a mesma mente perversa. Por isso nós precisamos, como disse Paulo, renovar o nosso entendimento, para não sermos conformados com este mundo. Lá em Romanos capítulo 12, renovar o nosso entendimento. Irmãos, como nós precisamos que o Senhor renove nossa mente hoje, para que nós venhamos tocar nesta noite, diante da mesa do Senhor, a realidade do significado e da vida do sangue de Cristo Jesus, na experiência do nosso culto a Ele. Mas não somente o sangue, mas também aqui nós temos a figura do pão, do corpo do Senhor que foi dado por nós. A figura do corpo do Senhor. O corpo do Senhor, o sangue fala da totalidade da sua vida. Mas o corpo era a expressão da sua dignidade, de todo o seu viver. Vida e viver. Ele viveu uma vida pura, imaculada. Uma vida tão santa, uma vida tão gloriosa, que quando ele chegou no Monte da Transfiguração, a 6 meses da sua crucificação, ele estava naquele monte. O Pai se agradou daquele homem, seu filho Jesus, de tal forma que veio uma voz do céu e disse: este é meu filho, a ele ouvi. Lucas chega a dizer que naquele tempo era o tempo dele ascender aos céus. Ele tinha a escolha de ir para o céu, de ir ascenso aos céus, de retomar o seu lugar, de assumir todas as suas insígnias de glória. Lucas diz isso no capítulo 9 e o versículo 51. Mas ele não o fez. Você sabe o que ele fez? Ele saiu do monte Hermon e desceu por todo aquele vale e vai para Jerusalém e sobe em um outro monte para poder ser sacrificado no nosso lugar, para oferecer o seu corpo como sacrifício em nosso lugar, para ser esmagado, para ser humilhado, para ser transpassado no nosso lugar. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui porque Ele sofreu todas as nossas dores. Ele sofreu a nossa condenação. Ele sofreu todo o desprezo, toda a humilhação. Ele sofreu toda a dor proporcionada pela morte. Ele sofreu a agonia e a angústia de ter que morrer naquela cruz. Ele passou por tudo isso, por todos os assombros da morte. Ele passou no nosso lugar. Ele fez tudo isso por mim e por você. Mas agora, você olha para isso, você olha para essa mesa, você tem que se lembrar que Ele passou, o que Ele sofreu, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, tendo a liberdade de saber que não estamos mais debaixo de condenação, porque Ele sofreu na carne a condenação em nosso lugar. Ele era o Cordeiro de Deus, Ele era o Cordeiro imaculado, mas Deus o levou naquela cruz e cobriu toda a sua carne com os nossos pecados. Você vê isso, irmãos? Não é uma coisa tão simples assim o que o nosso Senhor passou. Não é uma coisa tão simples hoje, chegar neste lugar, nesta noite, e olhar para esses elementos. É algo que deve mover o nosso espírito a adorar o nosso Senhor ressurreto. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos que Ele nos ajude, porque eu e você não temos condições de entrar, de tocar, de contemplar, mas Ele pode nos levar a ver. Ele pode nos levar a tocar, Ele pode nos levar além do véu, abrir os nossos olhos, e nós podemos dizer: Senhor, quão maravilhoso Tu és, quão amoroso Tu és, como pode amar alguém como eu,
Como pôde sofrer por alguém como eu? Como pôde resgatar alguém como eu? Como pôde pagar minha dívida? Minha dívida era humanamente impagável. Não havia como a minha dívida ser paga. Ele não apenas pagou a minha dívida, a tua dívida. Sabe o que ele fez? Ele nos incluiu na família de Deus. Agora ele não é mais o unigênito do Pai, ele é o primogênito, porque nós somos os demais filhos de Deus. Isso não é uma coisa tão pequena, irmãos. Nosso culto não é uma coisa pequena. Nossas reuniões não é uma coisa pequena. Não é. Não precisa de muito. O Senhor disse, aonde estiver 2 ou 3. Mas quem são esses 2 ou 3? São como aqueles discípulos do caminho de Emaús, eram 2, com o Senhor Jesus 3, mas eles não foram capazes de saber que o Senhor estava presente. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Aqueles discípulos não estavam reunidos no nome do Senhor, eles estavam reunidos tendo a consciência que o Senhor estava morto e sepultado em Jerusalém. Mas o Senhor estava entre eles. O Senhor estava com eles. Eles não foram capazes de ver o Senhor, mas quando eles entraram naquele cenáculo, o Senhor partiu o pão. Quando o Senhor partiu o pão, a Bíblia diz que eles viram o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que esta mesa descortina para nós quem é Cristo Jesus. Este pão descortina para nós quem é o nosso Senhor. Quem é este nosso Salvador? Quem é este que foi por mim e por você naquela cruz e morreu pelos nossos pecados? Se você não é capaz de ver isso, você nunca vai adorá-lo como ele tem que ser adorado. Você nunca vai ministrar adoração a ele como ele merece ser adorado. Você vai ficar na periferia da religiosidade, cantando com emoção, cantando para você sentir bem, cantando para você sentir emocionado, cantando para você se sentir satisfeito, cantando para você dizer para você mesmo, como foi bom para mim o culto. Mas se você vai, pelo Espírito Santo, contemplá-lo, você vai dizer, Senhor, como foi bom te desfrutar. Como foi bom poder te contemplar naquele pão e naquele vinho. Como foi maravilhoso tocar a realidade do teu sangue. Como foi maravilhoso tocar a realidade do teu corpo partido. Como foi preciosa a comunhão da tua igreja, na tua presença. Como foi bom te adorar. Como foi bom saber que o Senhor está entre nós. Irmãos, é disso que nós precisamos, realidade espiritual. Porque quando a nossa reunião não tem realidade espiritual, ela toma um caráter de obsessão. Muito daquilo que diz ser culto ao Senhor é uma obsessão espiritual. Nós não temos que viver obsessão espiritual, nós temos que viver realidade espiritual. Senão vamos ficar na esfera de símbolos, né? O cálice, o vinho é um símbolo. O pão é um símbolo. Não, não é símbolo. Esse cálice tem que levar você a tocar uma realidade espiritual. Esse pão tem que levar você a tocar uma realidade espiritual. Porque agora, irmãos, tem em todo este capítulo que nós lemos, uma parte dele, que fala que o nosso Senhor ressuscitou. Paulo escreve de maneira tão gloriosa. Ele chega a dizer, se o Senhor não ressuscitou, é vã a nossa fé. Somos tidos como os mais infelizes dos homens. Porque nós cremos numa coisa vaga. Nós cremos num defunto. Nós cremos numa religião morta. Não tem sentido algum nós estamos aqui. Por isso que eu quero dizer para você, irmãos, que tem grande sentido nós estarmos aqui. Sabe por quê? Porque ele disse, nosso Senhor ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Entende? Ele não somente ressuscitou. O escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso capitão. Ele é o nosso, a palavra no original é o archergos, aquele que vai à frente, aquele que abre o caminho. Você vê que a sua grandiosa obra de redenção não termina na ressurreição. Ele teve que ressuscitar e ascender-se ao Pai. Ele diz para Maria, Maria, não me toques, porque ainda não fui ao meu Pai. Sabe por quê? Porque naquele exato momento ele estava introduzindo a humanidade dentro da eternidade.
Ele foi o primeiro, ele foi aquele que entrou primeiro. Agora o escritor aos Hebreus diz que ele está conduzindo muitos filhos a esta mesma glória. Um dia nós partilharemos da sua glória. Graças a Deus por isso, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Graças a Deus porque os nossos olhos podem ver. Nossos olhos podem ver. Os nossos olhos veem e o nosso coração espera o nosso Redentor voltar para nós. Nós estamos aqui, irmãos, e devemos estar aqui em uma extraordinária expectativa. Se você perder essa expectativa, o mundo te ganha. Se você perder essa expectativa, o mundo vai te engolfar. E que expectativa é esta? Aquilo que Paulo colocou aqui, neste capítulo 11 de 1 Coríntios. Que nós devemos anunciar, nós devemos proclamar, por causa desta mesa, nós temos que proclamar a volta do Senhor. De forma explícita, isso deve haver em nós, porque nós somos um povo que tem esperança. Minha irmã, você é alguém que tem esperança. Meu irmão, você é alguém que tem esperança. Então hoje nós vamos cear, nós vamos tocar a realidade desses elementos, deste Cristo ressurreto, desse que é o Senhor desta reunião, desse que é o cabeça desta mesa. Que seu Espírito possa nos governar, para que nós venhamos tocar a realidade de tudo isto na nossa vida. Ele vive, Ele é ressurreto, Ele está à destra do Pai, e o seu Espírito está aqui, habitando o nosso interior, magnificando e glorificando Ele em nossa vida. Então, irmãos e irmãs, assentados como vocês estão, nós vamos cantar uma canção baseada no Salmo de número 24. Todo poder foi lhe dado nos céus e na terra.